O primeiro selo. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta noite por isso, outra oportunidade de vir adorar-te. Estamos gratos por estarmos vivos e termos esta grande revelação da vida eterna habitando em nós. E viemos esta noite, Pai, para estudar a tua palavra. Juntos, estes grandes mistérios escondidos, que têm estado escondidos desde a fundação do mundo. E o Cordeiro é o único que pode nos revelar isto. Rogo que ele venha entre nós esta noite e tome da sua palavra e a revele a nós, para que saibamos como ser melhores servos para ele nestes tempos finais. Ó Deus, vendo que estamos agora no tempo do fim, ajuda-nos a conhecer nosso lugar, Senhor, e nosso frágil ser, e a certeza da vinda do Senhor em breve. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Creio que foi Davi que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É sempre um grande privilégio vir e o estudo da palavra juntos dá-nos esta grande esperança. Agora há muitos em pé e vou apressar-me tanto quanto possível, mas espero que vocês tenham se deleitado com a presença do Espírito Santo como eu nestas últimas vezes. A congregação diz amém. E hoje algo me aconteceu que não ocorria faz tempo. Eu estava estudando sobre isso, sobre esta revelação aqui, sobre a abertura do selo. Anos atrás falei por alto sobre isso aqui, cerca de uns 20 anos atrás, calculo, ou algo assim. Mas, de uma maneira ou de outra, eu nunca fiquei realmente satisfeito. Parecia que havia algumas coisas, especialmente nestes selos, porque estes selos são o livro inteiro. Está vendo? É o livro. O livro inteiro é um livro selado. Ele começa, por exemplo, se eu tivesse algo aqui, eu lhes mostraria o que quero dizer. O irmão Branham ilustra o enrolamento e a selagem de um rolo de pergaminhos usando folhas de papel. Aqui está um selo. Esse é um, e enrola-se assim. A maneira como foi enrolado. E enrola-se isto deste modo. E no final há um pedacinho saliente assim. Esse é o primeiro selo. Muito bem. Então, essa é a primeira parte do livro. Então, o próximo selo está enrolado deste jeito, bem ao lado dele, e está enrolado deste jeito, como está aqui. E então, no final, bem aqui, há outro saliente, significa 2 selos. E é assim que a Bíblia inteira foi escrita, em rolos de pergaminhos. O irmão Branham desenrola as folhas de papel que estava usando como ilustração. E assim, abrir estes selos abre os mistérios do livro. Vocês chegaram a estudar em Jeremias, como ele escreveu sobre isso, muitos de vocês que estavam tomando nota na noite passada? Como aqueles selos foram escritos e guardados para conservação até que ele retornou depois de 70 anos do cativeiro, ele foi retornado e requereu sua possessão. E eu certamente gosto de estudar isso. Não tem jeito de expressar tudo isto porque é uma palavra eterna. E este é um livro eterno. Portanto, nós somente temos, por assim dizer, de pregar os pontos principais. E hoje, enquanto eu estudava, eu anotei muitas escrituras de modo que vocês possam estudar isso. E as fitas revelarão muito disto enquanto vocês estudam. E há tantas coisas. Se eu tão somente pudesse ficar aqui na plataforma e revelar isto a vocês, da maneira como me foi revelado na sala, que coisa, seria maravilhoso. Mas, quando você chega aqui, tem pouco tempo e de certo modo pula as coisas e tenta apenas mostrar a parte principal às pessoas para que elas possam ver isto. Eu certamente aprecio esse hino que o irmão Angray acabou de cantar, da sua glória. Se ele não tivesse vindo da sua glória,
onde todos nós estaríamos esta noite? Assim, estamos agradecidos por ele ter descido para nos ajudar. Agora, com muitos em pé, nós simplesmente nos apressaremos com isto aqui, da melhor forma que pudermos. Não quero dizer que vamos nos apressar com isto, mas quero dizer que vamos começar tão rápido quanto possível. E agora vamos abrir após Vimos o capítulo 1, 2, 3 e 4 e o 5 na noite passada. E esta noite estamos iniciando com o capítulo 6 de Apocalipse. Agora, enquanto estudamos este capítulo, estaremos nos referindo a diversos lugares, até ao Antigo e ao Novo Testamento, igualmente, porque o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo, está vendo? Isto é, na sua totalidade, a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se no livro, revelando-se através de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus, porque ele e Deus eram o mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era, até que se revelou através de Cristo. Então pode-se ver. Eu achava, anos atrás, que talvez Deus estivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. Vim a descobrir que é a mesma pessoa, veja. E Cristo é o próprio coração de Deus. E agora, enquanto estudamos isto, estamos comparando-o agora. Os primeiros 3 livros da Bíblia, de Apocalipse, o que nós praticamente já esquadrinhamos tudo, são as eras da igreja, as 7 eras da igreja. Agora, as 7 eras da igreja, 7 selos, 7 trombetas e taças e espíritos imundos semelhantes a rãs, e tudo isto acompanha. Ora, como eu gostaria de ter um grande mapa e fazer um esboço de tudo, da maneira como entendo. Vocês sabem como cada um se dá. Já fiz um esboço numa pequena folha de papel, mas vocês sabem disto. E tudo, até este ponto, bate perfeitamente. E com o tempo e as eras, como elas chegaram e se foram, e tudo tem combinado perfeitamente. Assim, pode ser que não esteja totalmente certo, mas é o melhor que sei acerca disto, de uma maneira ou de outra, e eu sei que se fizer o melhor que posso e errar ao tentar fazer o melhor que posso e o melhor que sei, Deus certamente me perdoará por fazer pelo erro, se fizer errado. Mas agora, aqueles 3 primeiros livros são as 7 eras da igreja. E então, verificamos que no capítulo 4 de Apocalipse, João é arrebatado. Estão vendo? Nós vemos as igrejas. Não se falou muito acerca das eras da igreja. É aí onde eu acho que as pessoas vão ficar tão surpresas. Elas estão fazendo a aplicação que a igreja entra na tribulação, aquelas coisas que acontecem, e como eu disse ontem, de repente aquelas tribulações sobrevirão, e vocês se perguntarão por que não foi a primeira vinda, foi o arrebatamento. E será como tem sido. Passou e vocês não o souberam. Estão vendo? Agora, não há muito prometido a esta igreja. Essa igreja gentia, a noiva. Agora, quero que tenham em mente, há uma igreja e uma noiva. Estão vendo? Sempre se tem de fazer as coisas se enquadrar em 3. 4 é errado. 3. 3, 7, 10, 12, 24 e 40 e 50, esses números inteiros. A Bíblia e Deus faz suas mensagens se enquadrar os numerais da Bíblia, nesses números. E se você pegar algo que fuja de um desses números, melhor tomar cuidado. Não vai dar o resultado certo na coisa seguinte. Tem de trazê-lo de volta aqui até onde se iniciou. O irmão Lee Wiley, ele creio que ele está aqui. Estávamos conversando outro dia acerca de pessoas que estão se desviando.
É como atirar num alvo. Se essa arma está perfeitamente ajustada, perfeitamente apontada e calibrada, tende a atingir o alvo, a não ser que esse cano se mova ou entorte, ou a vibração o tire de posição, e onde quer que, ou um sopro de vento, onde quer que comece errado, há somente uma maneira de fazê-lo, é voltar para onde se desviou e começar novamente, se for para atingir o alvo. Se não for assim, ora, simplesmente não atinge o alvo. E é assim quando se estuda a Escritura, eu creio. Se verificamos que começamos algo aqui e não dá o resultado certo, você vê que não é isso. Sim, nós cometemos um erro em algum lugar. Você tem de voltar. Você nunca vai conseguir avaliar isto com sua mente. Simplesmente não é. Acabamos de verificar pelas Escrituras que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem jamais houve, nem nunca haverá, que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. Assim, exclamações de seminário, o que quer que seja, é simplesmente nada, está vendo? Necessita-se do Cordeiro para revelar isto. Simplesmente isso. Assim, confiamos que ele nos ajudará. João, arrebatado no capítulo 4, para ver coisas que eram, que são e que hão de vir. Mas a igreja termina no capítulo 4, e Cristo levanta a igreja arrebatada nos ares a encontrá-lo, e não aparece novamente até o capítulo 19, quando ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com a igreja. E agora, espero que algum dia possamos concluir tudo isto, talvez antes que ele venha. Caso contrário, entenderemos isso de uma forma ou de outra. Assim, não importa. Agora, neste capítulo 5, a abertura destes selos e agora o livro selado com 7 selos. Primeiro, queremos ler o primeiro selo. Na noite passada, para fazermos uma revisão, verificamos que quando João olhou e viu aquele livro ainda nas mãos do dono original, Deus, lembra-se de como ele foi perdido? Por Adão. Ele abriu mão do livro da vida em troca de conhecimento de Satanás e perdeu sua herança, perdeu tudo. Ele não havia como ter redenção. Então, Deus, feito à semelhança do homem, desceu e se tornou um redentor para nós, para nos redimir. E agora verificamos que em dias passados, estas coisas que eram misteriosas haveriam de ser abertas para nós nos últimos dias. Agora verificamos também nisto que, tão logo João ouviu este anúncio para o parente redentor se apresentar e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazê-lo, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém era digno sequer de olhar para o livro. Pense só nisso. Nenhuma pessoa, de modo algum, digna sequer de olhar para ele. E João simplesmente começou a chorar. Ele sabia que, não havia possibilidade de haver redenção então. Tudo havia falhado. E rapidamente vemos seu choro parando, rapidamente porque foi anunciado por um dos 4 animais, ou pelos anciãos, melhor dizendo. Um dos anciãos disse: "Não chores, João, porque o leão da tribo de Judá prevaleceu." Em outras palavras, venceu e conquistou. João, voltando-se, viu que saía um cordeiro. Ele deve ter estado ensanguentado e cortado e ferido. Ele tinha sido morto. Disse que um cordeiro que tinha sido morto. E naturalmente ele ainda estava ensanguentado. Se você tivesse cortado o cordeiro e o matado da maneira que aquele cordeiro foi, de qualquer maneira, ele foi todo cortado em uma cruz, lanças do lado e cravos nas mãos e nos pés e espinhos na fronte. Ele estava numa condição horrível. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado no trono, que tinha o título completo de propriedade da redenção. E o cordeiro foi e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, e foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. E então, quando isso aconteceu,
verificamos que deve ter havido alguma coisa grande que aconteceu no céu, porque os anciãos e os 24 anciãos e os animais e tudo no céu começou a clamar: digno. E aqui vieram os anjos e derramaram as taças das orações dos santos. Os santos debaixo do altar clamaram: digno és tu, ó Cordeiro, porque nos redimiste e agora nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Oh, que coisa! E foi assim quando ele abriu esse livro. Veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros da sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado de quem eram os nomes que estavam ali. Tudo acerca disto. E que grande coisa! E João, quando viu isto, ele disse: tudo no céu, tudo debaixo da terra, tudo o ouviu dizendo: Amém. Ações de graça e honra. Ele realmente estava se regozijando muito, e porque o Cordeiro era digno.